Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário e o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro ou qualquer um outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu irei disponibilizar no Scooby. A história de hoje ela é um pouco extensa, mas eu vou trazê-la em pequenas pinceladas e alguns trechos. E se chama o título Casa Beira-Mar, da Elizabeth Vandenberg. Eu acho que se pronuncia assim. É uma escritora estadunidense e eu achei uma história bem diferentona, como todas, desse livro. Lembrando que essa é a penúltima história, e aí eu vou lançar agora no mês de novembro e pretendo, o quanto antes, ler a última história para finalmente finalizar esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, que é uma coletânea de contos dentro do feminismo especulativo. Lembrando que todo livro, desde o início, dentro da sequência cronológica de sumário, foi resenhado e as resenhas estão aqui no canal. E quem quiser acompanhar, pode pesquisar aí na internet, no Scooby, que você vai encontrar também as resenhas, né? E a história ela começa com um diálogo entre uma mulher e uma menina, aparentemente sua filha, e me soa como uma criança, e ela faz uma pergunta bem redundante, ao meu ver, a sua mãe perguntando se é uma moça. É uma moça, mãe? E a mãe responde meio que séria, imagina assim, é claro que é uma moça, Rita. E aí eu fiquei pensando, né, porque nessa redundância de uma criança fazer uma pergunta tão óbvia e a mãe responder de forma tão enjoada, né, tão irritada, como se a menina não pudesse ter dúvida em relação ao gênero daquela espécie, né? No caso, se era uma mulher, se era um homem, ou talvez se não fosse um ser humano, mas fosse um droide, um animal. Eu pensei nas N possibilidades. E aí elas observam a paisagem e dentro dessa observação elas observam que tem algumas explosões e dentro dessas explosões existem algumas cicatrizes. E aí elas continuam seu percurso, pegam uma balsa, atravessam essa balsa e vão pegar um trem. Eu vou ler já de cara esse pequeno trecho para que vocês consigam se situar um pouco na narrativa que eu estou trazendo. Diz assim: é uma moça? Você obviamente não vê moças como eu com frequência na sua parte do mundo, menininha. Cabelo curto, botas, uniforme do exército, uma jaqueta pesada de couro surrado. E o modo como estou sentada, corrigido, a contragosto, quando você e sua mãezinha tímida chegaram. Uma moça de verdade não se espumarra desse jeito, não é? Mesmo quando está sozinha. A moça, na verdade, gosta de ficar confortável. Acredite se quiser. E nos lugares que frequenta, não precisa se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar. A moça menininha é uma recuperadora. Aí a gente entende um pouco o porquê do questionamento da menina. Não é a dúvida se é uma mulher ou se é um homem, se é um droide ou se é um humano, se é um animal, se é uma pessoa, não. É por causa do estereotipo da mulher que culturalmente nessa sociedade aqui, de certo não deve ter muitos, ao olhar da menina, que aí eu vejo que ela deve ter um parâmetro referencial da mãe, muito jeito de feminilidade. E aí a narrativa prossegue
E aí ela começa a fazer mais questionamentos à mãe. Por que quebraram o dique? E aí a mãe responde enfática, porque eram doidos. E aí existem algumas pessoas nessa sociedade que são pessoas pró-vida. E aí, dentro dessa questão da pró-vida, pessoas que fazem militância em prol da vida, então aí eu entendo que existe uma oposição a essa vida humana e biológica e natural, existe uma reabilitação da raça humana. E eu achei que essa reabilitação da raça humana foi estupenda, bem diferente também. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês se situarem um pouquinho. Eu que não sou humana, vamos lá, eu não superei isso há muito tempo. Não é um hábito, um lapso, um relapso. Eu podia ter lhe respondido ainda agora, menininha, dizendo que a moça é um artefato e ela vai visitar a mãe dela. Mas essa palavra requer tanta explicação, mãe. Pelo menos eu tenho um umbigo pequeno, arrumadinho, segundo o médico que me avaliou antes da minha partida abordada para a Austrália, no Instituto. Os artefatos atuais têm umbigos grandes e feitos de forma atabalhoada, que o scanner imediatamente percebe como não sendo real. Mas você, por outro lado, é quase perfeito e extraordinário. Que habilidade técnica da sua! E aquele tropeçou, mãe, criadora, fabricante. Ele saiu de seu eixo científico subitamente, conscientemente. E aí a narrativa prossegue. E para vocês se situarem dentro do que a Elizabeth trouxe, os artefatos são artefatos orgânicos. E aí pense-se em criações, e aí eu imagino como droids, que é uma fusão de humanos com máquinas. E existem nessa sociedade dois tipos de artefatos. Os artefatos animais, que aí a gente tem tigres, e aí é interessante porque esses tigres, eles são agressivos, eles atacam as pessoas, inclusive aqui tem um ataque muito forte na história, e eles são autodestrutivos, é como se eles tivessem um tempo de duração e depois eles se autodestroem. E existe um segundo tipo de artefato que são os cordeiros, e aí eles também chegam à extinção, mas de uma forma totalmente diferente, não são autodestrutivos, eles simplesmente evaporam. É como se eles não continuassem por algum motivo, e dentro dessa evaporação eles se transformam em pedras sólidas, e aí fiquei pensando, né, porque um artefato autodestrutivo e o outro que não é autodestrutivo, mas que se evapora e depois se transforma em algo sólido. E fiquei pensando, o que é que a autora quer trazer com isso sobre nós, para nós, pensando na narrativa, o que ela quer ensejar nesses artefatos autodestrutivos, não autodestrutivos, mas que de uma certa maneira também tem uma permanência de vida ou de durabilidade X, limitada, e depois eles se transformam em pedras sólidas, né? E aí a narrativa prossegue, e aqui a gente vai ver um casal de artefato bem atípico, típico também, posso assim dizer, que é o Tristão e Isolda. Eu acho que todos conhecem a história de Tristão e Isolda, né? Que foi um amor assim, que remete ao romance de cavalaria. Eu achei bem interessante a autora ela trazer esse casal, Tristão e Isolda, para a nossa história. Essa menina junto com a mãe, elas prosseguem na sua narrativa. Nessa sociedade existe um centro médico de pesquisa e responsável pela manutenção e pela criação desses artefatos. E aí a menina, ela, de repente, ela se vê numa situação de questionamento, porque ela não se vê mais como menina, ela se vê também como um artefato,
E aí eu quero trazer um último trecho para a gente finalizar a ideia que eu acho central dessa história. Eu nem cheguei a chorar, na verdade, por anos, isso quase me matou. A moça que acabava de descobrir que era um artefato estava furiosa. Você consegue entender isso, menininha? Eu estava fora de mim de tanta furiosa. A Taiko que fez isso comigo, que me fizeram, não podia ser a mesma Taiko das minhas lembranças, mas era assim. Será que eu podia ter convivido com o moço todos aqueles anos sem perceber? Sem perceber? Podia sim. Ela teria feito isso comigo para que eu descobrisse dessa forma, enlouquecesse, fizesse coisas terríveis, me matasse ela, alguma coisa assim. Não era possível, era assim, um monstro. Debaixo da Taiko, do qual julgava me lembrar. Duas imagens contraditórias que se encontravam em minha mente. Matéria e antimatéria, comigo mesmo, no meio do fogo desintegrador. Um vazio infinito, enquanto os pilares de uma vida inteira se despedaçavam. E aqui é um questionamento dessa mulher em relação a essa menininha, quando ela se descobre com um artefato. E aí, essa mulher, ela vai viver no mar, embaixo do mar, e ela vive lá bem porque é como se na vida submarina, ali emergida, ninguém se importasse com a existência dela, ninguém se incomodasse, ninguém a questionasse. E ela se vê numa situação de não pensar, de não sentir, para continuar sobrevivendo como um artefato. E a narrativa prossegue e algumas coisas acontecem, mas eu fiquei pensando, que história tão justa, e fiquei pensando, o que a autora queria nos trazer? Uma sociedade em que se questiona a questão da ciência, dos experimentos humanos, da questão do mesmo que desde que o mundo existiu e que o homem começou a fazer uma literatura ficcional e seus experimentos de ciências, ele pensou na possibilidade de criar droides, e se é eticamente correto, e se seria cientificamente viável, e porque esses droides, que aqui no texto eles têm como um título de uma titulação de artefatos, se eles seriam seres manipulados, aqui na história é como se eles não tivessem consciência de que são artefatos. E depois de algum momento a nossa protagonista, ela se vê nessa situação de consciência e percebeu o que ela é, e aí quando ela traça esse diálogo com essa menina. Eu achei a história diferente, acho que essa questão do não pensar, de não sentir, de estar num lugar em que as pessoas não te percebem ou são indiferentes a você, mas a sua tentativa de sobreviver, talvez remeta a nós, seres humanos, a nossa sociedade atual, contemporânea, ou algumas sociedades típicas ou atípicas que vemos no mundo. Eu achei um texto diferente, complexo, não acho que é de uma fácil compreensão. Talvez ela esteja falando de várias coisas e talvez não seja de tantas coisas assim, seja de algo específico, mas muito da questão eu acho, do posicionamento ético ante a vida e a questão mesmo de como estamos em sociedade, né? Como esses artefatos, se a gente fosse reportar a vida humana, como seria a nossa vida, né? E é interessante porque há um questionamento sobre essa questão de ter filhos, né? Eu vou ter filhos, eu vou poder viver, eu vou poder prosseguir como espécie ou não? Isso vai ser uma coisa boa para mim ou não? É um questionamento bem lá no final do texto, e fico pensando nesses eventos de exclusão, de distúrbio, que existe em toda a narrativa, né? É como se
vivêssemos aqui no texto uma sociedade bem polvorosa, né? Cheia de questões e esse questionamento da perpetuação dessa espécie, né? Que remete também à nós. Então é isso. Eu não sei se ficou confusa a ideia do texto, mas eu acho que o texto não é tão autoexplicativo, ele é muito subliminar e passa muitas ideias na minha cabeça sobre isso. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. E lembrando que eu trarei brevemente a última história para finalmente finalizar esse Irmãs da Revolução. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!